Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do seu Pod Life, o seu podcast semanal favorito. Eu sou o pastor Anderson Guzanski e eu tenho a honra e o privilégio de bater um papo aqui com uma convidada muito especial nesta edição do nosso Pod Life. Eu recebi aqui essa incumbência da nossa produção e eu confesso para vocês que normalmente para mim é muito mais fácil estar ali na posição de entrevistado do que aqui de host. Mas a gente está aqui para servir a Deus e para ser útil. E eu tenho a honra de receber aqui hoje, como diria o nosso diretor, nos estúdios do Pod Life, a nossa querida pastora Raquel, vinda lá do Rio de Janeiro. Pastora, seja bem-vinda, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, a paz do Senhor para você que está nos assistindo. Pastor, a honra é toda minha e, como eu sempre digo, não tem obra do acaso, mas propósito divino. Me sinto honrado Meu de estar Deus do aqui. céu, me colocaram no estreito, viu, pastor? Porque para mim é mais comum estar desse lado aí. Nós temos alguns projetos digitais aqui na Adelife, que é o que a gente chama do Podlife e as suas extensões. Então a gente tem aqui o Podlife, que é esse podcast mais de bate-papo, de entrevista, mas nós temos também uma extensão que se chama Podlife School. Então a cada 15 dias eu estou aqui para a gente pontuar questões da Bíblia, temas que às vezes as pessoas têm dúvida, né, alguma polêmica, questões doutrinárias. Então tem sempre aqui ou a nossa Taunay, o Nick, o Henrique, tem sempre alguém aqui me fazendo as perguntas e eu vou respondendo. Então estar deste lado aqui não é muito comum para mim. E diante da senhora, então, ficou um pouco mais difícil, mas Deus vai ser comigo aqui hoje e vai me dar graça para que a gente possa conduzir isso aqui da melhor maneira possível. Pastora, nós estamos regressando hoje, né, do Retiro das Filhas do Rei, do encerramento do Retiro das Filhas do Rei, que é também algo que Deus gerou no coração da pastora Tatiane. Se não me falha a memória, essa foi a 10ª edição dos Filhas do Rei. E obrigado por a senhora ter aceitado o convite, por ter sido um canal de Deus. Eu dei aquela passadinha lá, né? Porque assim, eu tenho que dar uma passadinha, eu não resisto. E todo mundo impactado com o mover de Deus, com aquilo que Deus estava derramando na vida das filhas do rei. E todas as pessoas, elas que se aproximaram de mim, elas também foram muito pontuais em comentar assim: meu Deus, quem que é essa pastora Raquel? Onde vocês descobriram a pastora Raquel? Eu disse, esses são um dos tesouros que Deus tem. E obrigado mais uma vez, eu tenho certeza que Deus te sacou como uma flecha da aljava dele e acertou o alvo Amém. para a glória do nome de Jesus. Conta pra gente um pouquinho quem é essa flecha nas mãos de Deus? Quem é a pastora Raquel? Um pouco da sua história, do seu testemunho, daquilo que Deus tem feito na sua vida? Pastor, hoje estar aqui com o Senhor, fazer parte desse congresso, né, desse retiro de mulheres ativadas, da, dirigido pelas Filhas do Rei, é um cumprimento de promessa, né? Glória a Deus. Cumprimento de promessa total. A Raquel é uma pessoa, era uma menina improvável. E parece que se tornou comum falar esta palavra improvável, né? Parece que virou uma merchandising, né? Falar improvável, mas de fato eu era uma menina improvável. Porque a minha casa, na minha linhagem, ninguém que servisse ao Senhor. Mas através da dor, através de um processo muito difícil que o meu lar passou, os meus pais passaram, quando minha mãe descobriu uma traição do meu pai e dessa traição um fruto, um filho. E minha mãe não tinha mais com que recorrer, ajuda. Então ela foi atraída Uau. aos pés de Jesus. A dor levou a minha mãe aos pés de Jesus. E a minha mãe, nesse momento tão difícil que a nossa casa passou, ela não tinha o apoio da minha avó, de amigos, então minha mãe conversava muito comigo. Então eu fui uma criança que amadureceu, a vida me fez amadurecer muito rápido. E a minha mãe foi pro evangelho. E com o tempo, passou algum tempo, na perseverança da minha mãe, o meu pai
reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador. Uau. E eu lembro como se fosse hoje, na Igreja Metodista Wesleyana, lá no Rio de Janeiro, num bairro chamado Rancho Novo, o meu pai foi se batizar. E eu fui para aquele evento que era o batismo. Naquele dia, o pastor pregou sobre Jesus. E eu era participante da Igreja Católica, mas eu não conhecia aquele Jesus que foi ministrado naquela noite. Uau. E aí era um culto e a celebração do batismo, que era feito dentro da igreja mesmo. Eu fiquei apaixonada por esse Jesus. E antes do pastor fazer o apelo, eu fui lá na frente. Eu lembro que eu fui lá na frente, toquei no pastor e disse para ele: eu quero aceitar esse Jesus. Glória a Deus. Eu estava com os meus 17 anos, eu tinha meus 17 anos. Eu disse: como é que eu faço para aceitar esse Jesus que o Senhor pregou? E aí eu digo, né? Na verdade, eu reconheci Jesus, eu fui atraída por esse amor. E ele falou para mim assim: ué, você quer aceitar Jesus? Eu disse: quero. Eu quero aceitar Jesus e quero descer nessas águas. Meu Deus. E aí ele disse assim: descer nas águas não pode, porque você tem que passar por um curso. Aí eu disse assim: como é que eu faço para participar desse curso? E naquele dia em diante, eu nunca mais saí da igreja. E eu me batizei 3 meses depois, porque tinha um curso de discipulado, era uma norma daquela denominação. E a minha sede por Jesus era tão grande, pastor, que eu procurava dias. Os dias que não tinha culto, eu ia para os ensaios do Ministério de Louvor. Uau. E aí eu ficava lá, porque eu queria sentir aquela presença. E aí eu ia para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, ia todos os cultos que tinha, os ensaios do Ministério de Louvor, porque de fato eu conheci Jesus. O tempo passou, por alguns motivos, eu mudei, né, de denominação. Fui para uma outra igreja, que é o Ministério Saranda da Terra Ferida, e lá nessa igreja eu tive a oportunidade de conhecer, de participar do Ministério de Oração da igreja. Entrei ali para o Ministério de Intercessão, e ali eu tive experiências tremendas com Deus. E assim começou o meu processo. Eu participava do Ministério de Oração, logo bem rápido eu fui chamada para ser auxiliar da liderança de oração, passei a líder de oração, e aí tinha toda uma sequência lá, né? Fui a obreira e depois eu fui elevado ao diaconato da igreja. E uma vez o meu pastor, que era o pastor Vanderlei Prata, ele fez uma reunião com os obreiros, era mais ou menos uma média de 80 a 100 obreiros, e levou esses obreiros todo para o monte. E eu sabia que aquele dia era dia de nós subirmos ao monte. E eu fiz uma oração com Deus. E foi a minha primeira experiência de uma oração, como é que eu falo? Não verbalizada. Mas eu orei com o meu coração. Porque eu não queria que o inimigo roubasse as minhas palavras. E o que eu pedi a Deus foi que ele me desse o dom da palavra. Porque 15 dias antes teve um congresso de intercessão na igreja. E eu nunca tinha visto uma mulher pregar com tamanha autoridade na igreja. As mulheres até falavam quando tinham oportunidade, mas elas só falavam de casa, comida, filho, mas eu nunca vi uma mulher pregar a palavra de Deus. Mas nesse congresso eu fui surpreendida. Eu vi uma missionária chamada Janaína, foi a única vez que eu vi essa mulher. E a forma com que Deus usava esta mulher, usou esta mulher, me impactou. E ela pregou sobre Débora, que foi o tema do Filhas do Rei, do nosso retiro desse ano. Aquela mensagem ficou no meu coração, a forma com que Deus usava, a autoridade com que Deus usava aquela mulher, me atraiu, me chamou a atenção. E naquele dia, eu estava na portaria da igreja. Era meu dia de escala, era meu dia de escala na portaria. E eu olhei, ouvindo aquela mensagem, eu disse assim: Senhor, eu não sabia que mulher podia pregar, porque até então eu nunca tinha visto. E naquela época não era comum, não tinha mulheres que ministravam. Lá naquela região do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, especificamente em Nova Iguaçu, nós conhecíamos como missionária naquela época e que pregava era a pastora Helena Raquel. Não tinha outras mulheres. Eu disse: Senhor, eu quero esse dom aí. Eu quero ser como essa mulher aí. Eu quero essa presença que está nela aí. É algo que eu falo e ainda arrepia o meu corpo. E quando o pastor levou a gente para o monte, eu fiz essa oração dentro do meu quarto. Eu dobrei o meu joelho, mas não reverberei palavras para que as palavras não fossem roubadas. E o que eu disse é: Senhor, eu vi a missionária Janaína pregar e hoje eu vou estar no monte com o meu pastor e a equipe de obreiros. E eu te peço o dom da palavra. Uau. E eu peço ao Senhor, evidencia que o Senhor se importa e que está ouvindo a minha oração. Foi uma oração genuína, pastor.
E aquele dia eu estava em jejum, em consagração, e eu subi o monte. E eu queria sinais de que Deus havia ouvido a minha oração. E eu no monte pedindo, pedindo, orando, orando, orando. E quando o pastor reuniu para a gente descer, meu coração se entristeceu e eu disse assim: Senhor, tu não ouviu minha oração, porque o Senhor não me deu sinal nenhum. Eu quero evidências de que o Senhor ouviu a minha oração. Quando eu acabei de pensar, Deus tomou um profeta, o nome dele é Denis, era diácono Denis. E ele veio no meio daquele círculo e ele disse: minha filha, eu vi quando os teus joelhos se dobraram naquele quarto. Uau. E tu me pediste o dom da palavra. E olha como é que esta Bíblia roda diante de você. E eu vejo saindo da tua boca, serva de Deus, letras como de ouro. E ele disse: recebe hoje o que tu me pediste, o dom da palavra. Aleluia. Aquele dia eu recebi uma carga de poder e eu agarrei aquela palavra. E eu tive oportunidades em igrejas menores, né, de levar uma palavra, mas eu só sabia ler. Ler. Entenda bem isso aqui, eu só sabia ler, pastor, o Salmo 46, o 23, o 91 e o 126. Meu Deus. Eram os 4 salmos que eu sabia ler. Eu tinha um pastor que me apacentou, que me liderou de perto, que era o pastor Sérgio Baldino. E ele me levava para a consagração que ele dirigia em uma congregação. E ele pagava a minha passagem e me botava para sentar do lado dele. E todas as vezes que ele me dava uma oportunidade, em todos os sábados do mês, eu alternava com estes salmos. Mas eu acreditei, eu criei na palavra liberada. E teve um dia que o pastor presidente da minha igreja, o pastor Vanderlei Prata, ele olhou para mim e falou assim: Raquel, tu prega pela fé. Eu disse: eu prego. Ele disse: eu vou abrir um culto de obreiros aqui. E você vai pregar, vai ser às sextas-feiras. Vou marcar para a última sexta-feira do mês para você pregar. E todas as sextas-feiras que teve, o culto estava vazio, era um obreiro que pregava. No dia que ele marcou para eu pregar, na sexta-feira, choveu muito. E eu tremendo, eu disse assim: não vai dar ninguém. O culto vai ficar vazio. Mas nesse dia a igreja encheu, e era uma igreja para 1000 membros já, Uau. no centro de Nova Iguaçu. E eu lembro a mensagem que eu preguei sobre José, as provações da vida. Naquele dia foram mais de 10 almas para Jesus. Meu E foi a minha Deus. primeira experiência ministrando a palavra na minha casa espiritual, para um público grande, e a partir dali nunca mais eu parei. E um dia me escolheram para pregar no Dia dos Pastores. Eles quiseram fazer uma homenagem, e no dia 9 de junho de 2005, eu fui escolhida para poder pregar aos pastores, no culto de domingo, das 17 horas nesta igreja. E eu preguei sobre as 5 coroas de glória que os pastores receberão. 4, os homens que não são pastores, os homens naturais, aqueles que venceram, aqueles que reconheceram Jesus vão receber. Mas a 5ª coroa, só aquele que apacentou segundo o coração de Deus, que é a coroa de glória, vão receber. Os pastores que foram leais à palavra e cuidaram das ovelhas do Senhor. Eu lembro que eu preguei essa mensagem. Nunca mais eu consegui pregar essa mensagem. E quando eu entreguei o microfone para o meu pastor, a igreja tomada de glória, muita alma para Jesus, o meu pastor disse: Raquel, eu quero te dizer que neste ano, dia 25 de dezembro, você também vai estar nesta lista e só vai depender de você receber essa coroa de glória. Você vai ser separado ao ministério pastoral, consagrado ao ministério pastoral. Pastor, eu caí de joelhos, porque nunca eu imaginei, porque naquela época não tinha mulher naquele ministério. E tinha um estatuto na igreja. Não podia ser consagrado ao pastoreado pessoas solteiras que não tivessem a teologia. Mas Deus ali quebrou um protocolo. Ele não quebra princípios, mas protocolos ele muda. Princípios são imutáveis, mas protocolos, segundo a vontade de Deus, ele quebra, ele rasga, ele faz o que ele quiser. E ali eu fui a primeira pastora, no dia 25 de dezembro de 2005, com 24 anos, a ser separado do ministério pastoral. E ali eu comecei a ter a paixão, a amar. Primeiro me apaixonei, depois eu passei a amar, a cuidar de ovelhas. E eu passei a ser pastor auxiliar, trabalhando com mulheres, liderando obreiros e com promessas sobre a minha vida, que eu tenho vivido até o dia de hoje. E para quem dá desculpa de dizer assim, mas eu não nasci em berço evangélico, eu também não nasci. E quando eu olho para minha árvore genealógica, não tem uma autoridade espiritual. Uau. Não tem um crente.
Os cristãos passaram a existir a contar da minha mãe. Meu Para Deus. trás, os irmãos da minha mãe pereceram, morreram, né, nos seus próprios pecados, mas Deus resgatou a vida da minha mãe. Então, quando Deus quer, Ele faz. Eu sou a primeira autoridade espiritual constituída. Hoje eu tenho 43 anos na minha família e Deus tem cumprido tudo o que Ele disse na minha vida. Gente do céu, que bênção, pastor, e como é que Deus faz, né? Deus realmente, como a senhora disse, parece que virou clichê, né? Parece uma frase de efeito, que Deus é o Deus dos improváveis, mas a verdade é que todos nós que caminhamos com Deus, a gente tem essa consciência. Eu sempre digo assim, pastora, que eu falo com as pessoas assim, se você for o escolhido de alguém para alguma coisa, ou se você mesmo te escolheria para alguma coisa, a probabilidade de você não ser um escolhido de Deus é muito grande. Verdade. Porque Deus ele tem por atração, ele tem por característica escolher aqueles que ninguém escolheria. Eu sei exatamente do que a senhora está falando, porque eu sei que eu também sou improvável. Eu sei que eu mesmo não me escolheria para fazer o que eu faço. E eu sei que ninguém provavelmente me escolheria. E é esse tipo de coisa que marca nas profundezas do nosso ser, essa certeza de que nós servimos a um Deus que escolhe improváveis, aqueles que ninguém escolheria. Verdade. Eu gosto muito de uma frase que ela está escrita na NASA. Quando você chegar na entrada da NASA, que é a Agência Espacial Americana, tem a foto de uma abelha. E muito grande, um quadro assim, na verdade quase uma escultura. Uhum. E aí está escrito debaixo dessa escultura, dessa abelha, está escrito assim, aerodinamicamente falando, é impossível que as abelhas voem, vírgula, mas elas simplesmente fazem. Porque o corpo da abelha, as asas dela, contrariam as leis da aerodinâmica. Então, é impossível que uma abelha voe, mas elas simplesmente fazem. Por quê? Porque existe um Deus no céu que escolhe os improváveis para fazer aquilo que eles por si mesmos jamais poderiam fazer. Verdade. Eu sei exatamente de quem a senhora está falando. O Deus dos improváveis. E se você está nos assistindo aí, às vezes você tem a impressão, nem você mesmo nutre expectativas a seu respeito, saiba que você está no radar de Deus, para que Deus te escolha e te separe para uma grande obra e para um propósito extraordinário, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. A senhora falando aí a respeito de como deu essa questão do ministério e essa é uma outra coisa, né? A gente está conversando a primeira vez, bem que a senhora disse que não existe coincidências, né? Uma outra coisa que me identifiquei agora com a senhora é essa questão da pregação da palavra. Eu não pedi, pastor, eu só queria Jesus. A única coisa que eu queria, assim, depois de também experimentar as dores, né? Que a gente, às vezes, por teimosia, por falta de discernimento. Eu tinha 11 anos de idade quando Jesus me chamou. Eu tinha 11 anos de idade. Só que eu nunca tive também ninguém que me apontasse um caminho. Então, eu deixei aquele chamado meio que de lado e achei que eu poderia viver a minha vida do meu jeito, do jeito que todo mundo vivia. Só que anos, né, depois, hoje já tem quase 20 anos que eu caminho com Deus, eu aprendi anos depois que escolhido não tem Não escolha. tem escolha. Então eu não sabia disso lá atrás. Com 11 anos de idade, então, muito menos. Então eu achei que eu poderia, mesmo não entendendo, mas tendo recebido aquele chamado, eu poderia continuar vivendo a minha vida do meu jeito.
E eu fui experimentando uma série de desafios, de frustrações. A vida não fazia muito sentido para mim, as coisas não se encaixavam e eu pensava a princípio que era talvez pela questão assim, eu perdi meu pai muito cedo, meu pai morreu jovem, então eh, eu achava que eu me sentia diferente, porque eu olhava na minha escola, só eu e meus irmãos não tinham pai. Na minha família, só eu e meus irmãos não tinham pai. Então, eu me sentia diferente, então eu achava que talvez era isso, que por isso que as coisas não faziam muito sentido para mim. Aí depois vem dos desafios, das dificuldades, aí eu achava que era por isso. Só que aí, à medida que o tempo vai passando e a gente vai resolvendo algumas coisas, a gente descobre que não é a respeito disso. É porque a gente, uma vez que Deus nos escolhe, enquanto a gente não descobre e cumpre aquele propósito, vai estar sempre faltando Alguma alguma coisa. coisa. E nada pode preencher. A senhora não teve, não chega um momento que a senhora não tem essa certeza também de que agora que a senhora vive a promessa de Deus e desempenha o propósito de Deus para sua vida, não parece que cai aquela ficha assim, ah, era isso. Cai, porque mesmo depois de sabendo que eu amava Jesus, o ser humano ele tende, né, a seguir, a querer seguir os seus próprios passos, a querer seguir aquilo que ele acha que é certo. E a gente só cai a ficha que escolhido não tem escolha, porque tem muitos escolhidos que estão aí fazendo a vontade, estão na presença de Deus, mas não fazendo a totalidade, a plenitude da vontade de Deus. Então a gente passa por processos, por que não dizer que como o povo de Israel no deserto, na saída do deserto, a gente fica dando voltas até a gente entender que a gente foi escolhido para um propósito específico. E quando a gente entende esse propósito e se submete a esse propósito na totalidade, aí ninguém pode te parar. Mas até a gente entender esse propósito, nada do que a gente faz, nenhum caminho que a gente traça, nenhum ser humano não tem condição financeira boa ou escassa ou a prosperidade que pode ocupar, sanar, resolver aquele vazio que só Jesus pode. E esse vazio não é só em você fazer a aliança, é que depois da aliança, como eu disse, você submeter a sua vida como sacrifício vivo, né? E se apresentar à disposição dele. Hoje nós vemos o cumprimento da palavra, a palavra, pastor, no sentido de que nós temos muita facilidade de sacrificar, muita facilidade. E eu fico lembrando quando Abraão foi apresentar, imolar Isaac, e na hora que ele foi imolar Isaac, o Senhor disse para ele que não, porque o cordeiro já havia sido preparado, providenciado. Na verdade, ali o Senhor queria um sacrifício vivo, mas ele não queria que matasse Isaac, mas queria que o Isaac que dominava o coração de Abraão fosse morto ali. Então Deus ali, quando faz aquilo ali, o Senhor está querendo o quê? Eu quero o sacrifício vivo, eu quero a sua entrega. Eu quero aquilo que quer dominar você. É por isso que Paulo fala em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, apresentai-vos como sacrifício vivo. Às vezes nós temos muita facilidade de entregar sacrifícios no altar. Damos muitas voltas, somos religiosos, mas tudo que Deus quer é um sacrifício vivo. É uma vida entregue na mão dele, que viemos confiar nele em totalidade. É como eu aprendi e vou deixar essa palavra aqui para você. Deus ele não quer o seu muito, ele não quer o nosso muito, ele quer o nosso tudo. Porque quando a gente entrega o muito, a administração continua na nossa mão, mas quando a gente entrega tudo, a gente está confiando nesse Deus. E aí esse vazio que antes existia é totalmente governado e dominado por ele. Eu costumo dizer que Deus não vai nos pedir mais além daquilo que nós somos, mas Ele vai exigir tudo de nós, Tudo. tudo de nós. É muito interessante que a gente vê na palavra do Senhor, atentou o Senhor Deus para Abel e a sua oferta. Antes de aceitar a oferta, ele precisa aceitar o ofertante. Verdade. E rejeitou o Senhor Deus a Caim
e a sua oferta. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, ele não estava pedindo para Caim mudar a oferta. Ele estava pedindo para Caim mudar o coração. O coração. Porque eu sempre digo aqui na The Life, pastora, Deus não está atrás da adoração. O Pai está procurando adorador. Adoro. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Eu vejo que muitos crentes, eles ainda estão num lugar, muitas das vezes, de frustração, de sofrimento. Há 10 anos atrás, pastora, eu estava num jantar, tinha muitas pessoas, e eu sou muito tímido, muito. Quem me vê fazendo as coisas que eu faço não acredita nisso, mas a pastora Tatiane, que me conhece, sabe. E eu sempre fui aquela pessoa do canto, assim, eu chego, eu não gosto, eu tenho muita dificuldade de aparecer e tal. Então eu tava lá no cantinho e tinha um moço, assim, puxou assunto comigo, eu não conhecia ele, e a gente começou a conversar a respeito das coisas de Deus e tal, e em um determinado momento eu disse assim, a frustração de muitas pessoas é a ausência da presença de Deus na vida delas. E eu ia completar a frase, só que antes de eu completar a frase, tinha um moço assim, uma outra pessoa sentada na minha frente. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, então me responde uma pergunta. Eu disse, pois não. Ele falou, eu sou neto de crente. Meus pais são pastores. Eu nasci, cresci e envelheci na igreja. Eu nunca me desviei. Ele falou a posição dele na Petrobras. Ele trabalhava na plataforma de Macaé, no Rio de Janeiro, lá Sim. da sua terra. E ele falou assim, o salário dele, ele falou os bens que ele tinha, muita coisa, era alguém que Deus realmente prosperou. E aí, quando ele terminou de citar, de listar todas essas coisas, ele disse para mim assim, então me responda uma coisa. Por que que eu sinto dentro de mim uma frustração? Essa frustração que você está dizendo aí que crente não sofre. Quando ele acabou de dizer essa pergunta, pastora, Deus abriu uma janela na minha frente. E eu assisti como quem assiste um filme, uma cena de um senhor com 50 e poucos anos que chegava perto de uma senhora, que no caso era a esposa dele, e dizia assim, meu amor, sabe aquele dinheiro que você está juntando para comprar o sofá? Eu vou precisar dele, porque vão cortar a luz da igreja. E eu preciso daquele dinheiro para pagar a luz, para que os nossos cultos não sejam interrompidos. E aquela mulher foi lá dentro, pegou o dinheiro, entregou na mão daquele homem, que era o esposo dela. Quando aquele homem saiu, aquela mulher começou a chorar. E tinha uma criança de 9 anos de idade que assistiu essa cena. E essa criança de 9 anos de idade, que era fruto de um milagre, porque essa senhora era mãe desse menino e ela não podia gerar. E desde o ventre da mãe, aquele menino sabia que ele era resultado de um milagre. E o Senhor havia dito que aquele menino viria a este mundo para o altar. E aquele menino, diante daquela cena, do choro da mãe, de tudo aquilo que aquela família pastoral estava enfrentando, ele fez um juramento. E a Joyce Meyer, que é uma pregadora americana, ela trouxe uma abordagem até mesmo psicológica acerca disso. Ela lançou um livro muito bom chamado Juramentos que as Crianças Fazem em Oculto. Muitas pessoas elas se sabotam, pastora, por causa de juramentos que elas fizeram em oculto. Isso é uma realidade, porque há um registro Uhum. nas sinapses neurais dessas pessoas. E aquele menino, quando viu aquela cena, ele disse assim, eu nunca serei um pastor de igreja, porque eu não quero para minha esposa a vida da minha mãe. E esse menino cresceu e Deus o abençoou em tudo o que ele fez. E esse menino era esse cidadão que estava diante de mim frustrado. Quando eu terminei de assistir esse filme, eu disse para ele, essa criança, você sabe que é você. E essa frustração é porque você se tornou um sucesso naquilo que Deus nunca te chamou para ser. E não existe maior fracasso
do que se tornar um sucesso naquilo que Deus não nos chamou. E naquela hora aquele homem chorava, pastor. Ele começou a chorar, porque ele sabia que aquela frustração dele não é porque ele não tinha Jesus, é porque ele não havia cumprido o propósito pelo qual Deus o trouxe a este mundo. Eu trouxe esse. E existem muitas pessoas que elas se tornaram um sucesso naquilo que Deus não chamou elas para ser. E por isso elas sentem essa frustração terrível. E é interessante como Deus faz, como Deus se move. E pastora, todos esses anos servindo a Deus, eu tenho certeza que a senhora já viu, já viveu e já experimentou muita coisa. A senhora, como é que hoje a senhora exerce o seu ministério? A senhora é pastora local de igreja também? Hoje a senhora está mais na itinerância, nessa condição de conferencista internacional? Porque, afinal de contas, a senhora está em Nova York, né? Do Rio de Janeiro para Nova York, né? Deus é fiel. Como eu disse, né? Deus fez uma promessa há anos e eu sempre pastoreei de forma auxiliar, nunca fui pastora que presidiu uma igreja, mas de forma auxiliar, mas sempre atuante na igreja. E de uns 7 anos para cá, meu trabalho mudou porque eu sempre fui técnica de enfermagem. Então, eu dava plantão e igreja. E em 2018, eu fui convidada para trabalhar, para ser secretária de uma pastora que trabalhava na itinerância, ministrava, né, na itinerância. E, na verdade, eu entendi depois, com o tempo, que Deus estava me ensinando, queria me ensinar algumas coisas. E na pandemia, em 2020, eu lembro como se fosse hoje, no dia 4 de abril. O Senhor me visitou dentro de casa e Ele disse para mim uma palavra: Raquel, eu te sou o suficiente. E Ele me pediu que eu entregasse tudo e que eu ficasse totalmente vivendo para Ele. Isso para mim foi muito difícil, pastor, e confesso que ainda é, porque Ele tirou de mim todo o controle. E não era ninguém falando comigo, não tinha nenhuma testemunha. Era algo que eu ouvi, era uma intimidade minha com Ele, e foi uma decisão muito difícil para mim. E uma decisão que eu tive que tomar pautada nele, porque os homens não entenderam. Na maioria das vezes as Eles pessoas não não entendem. entendem. E os meus ouvidos tiveram que ser fechados, até para mim mesmo, porque isso foi algo que eu nunca pedi. E eu não falo isso com soberba nem com orgulho. Era algo que eu nunca desejei. Porque se hoje Deus perguntasse para mim, Raquel, o que você quer? Estar como conferencista internacional, ministrando a palavra na itinerância ou pastoreando a igreja? Eu gostaria de estar pastoreando a igreja, porque eu amo a igreja de Cristo. Mas ele falou algo para mim, ele disse que eu seria a igreja em movimento. Uau. E eu criei. Amém. Ele me deu comandos específicos e ele disse que eu não teria agenda, mas propósitos. Então, a forma com que ele faz na minha vida e no meu ministério é bem diferente do sistema. Porque eu não vou aonde eu quero. Entendo. Eu não vou a todos os lugares e entendo que tem lugares que eu nunca irei. E quando eu digo isso é porque ele mesmo não permite que eu vá. Não falo isso que é porque eu não quero ir, porque por mim eu vou em todos os lugares. Sim. Mas é o Espírito mesmo de Deus que não me conduz. São portas que Deus não vai abrir. Não vai abrir. Demorei para entender isso. Mas quando eu compreendi, eu vivo exatamente, pastor, o que naquele dia 4 de abril de 2020, em plena pandemia, no silêncio do mundo, as janelas do céu se abriram. E aquela voz, a voz que é como voz de trovão, de muitas águas, a voz que é inconfundível, falou ao meu coração. E é por essa palavra, é por essa ordem que eu tenho sustentado até hoje. Então, hoje eu faço parte da Assembleia de Deus Shalom, meu pastor, o pastor Lecivaldo Ferreira, um pastor que abençoa a minha vida, que acompanha meu ministério, que está conectado comigo, que se importa, que liga, que manda mensagem, que me abençoa. E ele já profetizava na minha vida, né? Tudo que eu tenho vivido hoje.
mas eu sou auxiliar mesmo. Não, não trabalho hoje diretamente, não tenho nenhuma liderança efetiva na igreja, justamente por conta desse propósito que ele tem feito na minha vida de viajar, de sair e pregar e ministrar a palavra. Mas aonde eu piso, eu sei que ele tem um propósito para fazer, que é ativar vidas, porque foi exatamente essa palavra que ele me deu. Ativar ministérios, ser resposta para aquela terra, para aquele lugar, trabalhar de uma forma específica e pontual. E, pastor, não é fácil, mas aquele que nos ordenou nos garante. Alguém que vê de fora, eles veem os status e acha que estar aqui em Nova York, pastor Anderson é um pastor que preside a Adelive de Nova York. Mas tem que vir aqui para saber como que é o céu, Como são os desafios, né? A como são gente os brinca, né? Quem vê o desafios. clique não vê o corre, né? E é declarando e proclamando a palavra todos os dias. E para gente que vem para esse lugar com propósito, não tem moleza não. Pastora, e é, é, junto a essa questão ministerial, a questão familiar, como é que está a senhora hoje nessa questão de família? A senhora é casada, a senhora tem filhos, mas a senhora vai responder isso daqui a um minuto, porque nós temos aqui um recado dos nossos patrocinadores. E você, somos gratos pela sua vida e por nos assistir. Deus abençoe. O Pod Life e as suas extensões Pod Life School, Pod Life Dallas, Pod Life Express é um projeto que realizamos aqui na Adelive, com o objetivo de glorificar a Deus, alcançar, informar e impactar vidas através dos nossos conteúdos. E para que possamos melhorarmos ainda mais e cumprir a nossa missão, Deus nos abençoou com patrocinadores que acreditam e por isso investem no Pod Life. Vocês, a nossa audiência, podem contratá-los, são eles: WSM Epoxy Floors, After Hours Construction, NYC Marble Care, Sabrina Montante Brazilian Nails. Muito obrigado. Louvamos a Deus por vocês e oramos para que Deus os abençoe cada vez mais. E se você que está nos assistindo quer nos apoiar com sua audiência, sentir o desejo de fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, entre em contato, envie uma mensagem nas nossas redes sociais. Temos planos diversificados para você escolher. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, Deus não permite que zombem dele. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Muito bem, estamos de volta. Eu já quero deixar aqui mais uma vez a minha palavra de gratidão a toda a equipe do Pod Life, o seu podcast semanal favorito, e também a nossa audiência e aos nossos patrocinadores. É graças a vocês que a gente desenvolve esse projeto aqui na Adelive com o objetivo de alcançar, de impactar vidas e de glorificar o nome do Senhor. E eu havia feito uma pergunta, pastora Raquel, como é que é a questão familiar da senhora e como é que a senhora hoje concilia o ministério, família? Conta um pouco para a gente desse outro lado também da sua vida. Então, esse outro lado da minha vida foi, durante muito tempo, muito doloroso para mim falar. Porque meu sonho, né? Eu tinha um sonho, como toda menina, né? De me casar, de ter filhos. E quando eu completei meus 38 anos, já exercendo ministério pastoral, já... Ontem, no caso, esses 38 anos que a senhora completou. Eu já tô com 43, então já tem 5 anos atrás, né? 5 anos atrás. Foi o auge da minha, assim, da minha dor. Porque tudo aquilo que eu sonhei não aconteceu, mesmo eu servindo ao Senhor, estando ali. Eu tinha muita dificuldade porque eu me achava uma metade. E eu não entendia por que Deus não me deu um casamento, filhos. E eu exercia o ministério, eu ministrava a palavra, trabalhava com libertação, mas a minha alma era presa nessa dor e nessa frustração. Uau. Por não ter me casado e por não ter gerado filhos. Até que um dia o Espírito de Deus me visitou e, de uma forma muito linda, ele disse para mim, como naquela palavra do texto de Ana, quando Eucana diz para Ana, eu não te sou melhor que 10 filhos.
E tem coisas que a gente não vai entender. Mas até o presente momento, aquilo que eu esperava na minha vida não aconteceu. Mas no dia em que Deus me deu essa resposta, nunca mais eu me senti uma metade. Eu Uau! entendi que com Ele eu sou inteira. Ele não tem que me explicar o porquê que não aconteceu, porque não foi uma opção minha. Sou a favor da família, do casamento, do marital, né? Débora é um exemplo para isso, mas não aconteceu. E eu não conseguia me entregar em totalidade no meu ministério por causa disso. Era algo que me deixava frustrada, que me trazia complexo de inferioridade. Mas o dia que ele me deu essa resposta, eu nunca mais, pastor, me senti uma metade, eu me senti uma pessoa inteira. E eu digo para ele hoje, se o senhor quiser fazer, que eu faça. Mas se o senhor não fizer, hoje eu entendo que eu sou inteira e que de fato ele me é o O suficiente. suficiente. Então hoje eu sou uma mulher de 43 anos, solteira, que vive uma vida para o Senhor. E digo para você, mulher solteira, divorciada, viúva, que é possível sim viver uma vida para o Senhor. Não digo que é uma regra, porque é obra de Deus, é propósito de Deus a família. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é ser completa nele, com ele. E se porventura ainda não aconteceu, não se sinta uma metade. Mas saiba que com ele você é inteira, porque ele é o suficiente. E eu sou feliz. E a minha alegria e o meu prazer é viver separada para o Senhor. E se um dia ele quiser fazer, pastor, eu vou ficar muito feliz. Mas se ele não fizer, eu continuo sendo feliz, porque ele me é o suficiente. E eu vivo uma vida para o Senhor, onde o nome dele é glorificado. Que bênção, pastora, que lindo. Então, assim, é algo que a senhora está bem resolvida, Resolvida. mas também, se acontecer, a senhora também está aberta para isso. Sim, É mais ou sim. menos aquela situação dos amigos de Daniel, quando eles vão ser lançados na fornalha, que ele diz: se Ex- o Senhor Isso nos aí. livrar, ok, mas se não livrar também, tá tudo bem, tá tudo certo. E isso é um nível realmente de comunhão com Deus, de maturidade espiritual extraordinária. Eu, sinceramente, eu não sabia. Eu perguntei assim à senhora e, Mas durante muitos anos isso me machucou tanto, pastor. uau, Tanto. Porque eu não aceitava. Porque a sociedade impõe um padrão, mas a gente tem sonhos. Mas eu entendi que eu achava que a felicidade e até algumas coisas, alguns detalhes da vida que eu vivo hoje, eu só poderia viver casada. Repito, é algo que é comigo e de repente com mais alguém em específico. uhum, E não estou dizendo que Deus me deu um ponto final. sim, Ele pelo só, menos por enquanto. ele só me disse que é como ele respondeu para Paulo, né? Minha graça te basta. O problema é que você está vendo que você não tem, Raquel. Você precisa se alegrar e se celebrar aquilo que você tem. E eu deixei que, de fato, essa presença, esse amor, não fosse uma representação de microfone de altar, mas que fosse a paz da minha vida, que me desse contentamento dentro do meu lar, o que eu não tinha. Quando eu saía dos holofotes da igreja, quando eu saía do meu ofício, eu ia para casa e me sentia sozinha. Quando eu viajava e que chegava, tinha uma tristeza, porque não tinha ninguém me esperando. Mas quando o Espírito de Deus falou comigo esta palavra, ele me curou, Te dizendo: curou. eu te espero todos os dias, eu caminho com você. E com isso, um detalhe para voltar lá onde nós falamos no início, eu parei de querer ocupar um vazio que tinha na minha alma com coisas e com pessoas. E deixei que ele dominasse todo o meu ser. Hoje eu falo disso com muita leveza, hoje isso para mim é muito tranquilo e de fato eu digo que eu sou inteira, eu tenho prazer em chegar na minha casa, eu tenho prazer em estar na minha casa, meus amigos vão à minha casa, né? Eu recebo pessoas na minha casa, mas não porque eu me sinto sozinha, é porque eu tenho prazer em receber. Mas o meu companheiro, aquele que é o meu marido, aquele que é o meu pai, que é o meu Senhor, ele ele que é a razão, o motivo da minha existência. E se ele quiser fazer, como eu disse para ele, que ele o faça. Mas
Se ele não quiser fazer também, tá tudo bem. Eu sou completa nele. As pessoas, às vezes, elas. Desculpe. Elas olham, enxergam até com pouco, né? Eu já vi alguns pregadores darem uma ênfase que eu nunca enxerguei nessa fala de Eucana. Parece que Eucana ele está sendo alguém soberbo ou prepotente quando ele chega para a esposa e diz assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos, mas quando na verdade o que ele está tentando fazer ali é curá-la de Curá-la. uma síndrome terrível que as pessoas sofrem, e isso é mais comum do que as pessoas imaginam, que é um negócio chamado insatisfação. Satisfação. É você passar o tempo todo olhando para aquilo que ainda não tem, olhando para aquilo que ainda deseja e não alcançou e desprezando tudo aquilo que já possui. Porque o texto diz que ele dava porções a seus filhos, a Penina, mas a Ana dava porções dobradas, mas ela chorava e não E não comia. comia. Ou seja, ela desprezava o que tinha por conta daquilo que ainda não havia recebido. E isso é uma verdade tão verdadeira, me desculpe a redundância, que quando o sacerdote Eli faz aquela oração para ela, a Bíblia diz assim: e ela comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E aí, indo para a sua casa, conhecendo Eucana, Ana gerou. Então, o problema de Ana, na verdade, era fome. Fome no sentido de desprezar aquilo que estava diante dela por causa de algo que ela ainda não havia recebido. Verdade. Quando o sacerdote liberou a palavra, e mediante a palavra do sacerdote ela come, o semblante dela muda. Então Deus cura nela a insatisfação. E a partir do momento da insatisfação ela gera um milagre. Então, conhecendo um pouquinho de Deus, pastora Raquel, como eu conheço, eu costumo dizer assim, ó, que quando a gente está bem resolvido com um negócio que não quer mais, aí Deus fala: agora você está pronto para. Para. Enquanto a gente quer muito, não, agora que você já está satisfeito sem disso, agora você está pronto para isso. O dia que eu fui visitada com essa palavra foi tão tremendo, pastor. E eu também só ouvia dessa forma esse versículo, né? Que era uma forma machista de Eucana, que ele não estava preocupado com as dores de Ana. Mas é impossível que alguém que libere uma palavra dessa faça uma mulher se levantar. Mas a Bíblia diz que quando Eucana fala isso para ela, ela se levanta. E vai para onde? Vai para o templo. Depositar as suas amarguras. Ela não foi lá chorar pela palavra que Eucana falou. Ela só foi para lá por causa da verdade que ela ouviu. Sim. E é interessante que ela diz, né? Quando o sacerdote pensa que ela está bêbada, ela diz assim: eu sou uma Amargurada. mulher aflita de alma, Aflita. amargurada. É a mesma Amargurada de alma. coisa. É o que Jesus, pastora, ele fala com Marta, quando ele está na casa de Marta, de Maria e Lázaro, que Marta está naquela aflição. Uhum. E o único momento em que ela para reclamar da Maria que está parada. Porque a pessoa aflita, ela assim, ela não tem paz, e se tem um negócio que perturba ela é a paz dos outros. A paz dos outros leva ela para um nível de perturbação tão grande que ela consegue parar, mas não porque porque ela está em paz, mas porque ela está perturbada com quem em paz está. E quando ela para e diz para Jesus assim: não te importa que eu faço tudo enquanto essa aí está parada, ele diz assim: ô Marta, Marta, por que te afliges? Porque está inquieta. Ou seja, não tinha ninguém afligindo ela, a não ser ela mesma. A não ser ela mesma. Por que você está inquieta? Por que existe uma inquietação interna dentro de você? Sendo que Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirada dela. E qual que é a melhor parte? Parar. De vez em quando. Tudo que nós precisamos é parar. É parar. E num mundo em que a geração diz que a gente tem que, para estar bem, acelerar, produzir, a gente aprende que no reino não é assim.
Tem uma regra na psicologia, a pastora Raquel, que eu acho muito interessante, Jesus aplicava isso sempre. Na verdade, alguns pontos, porque a psicologia em si, ela tem, a ciência nunca vai assumir isso, mas a Uhum. base da psicologia é a Bíblia. É, é, por exemplo, a psicologia ensina muito sobre contemplação. Jesus faz isso o tempo todo. Aqueles movimentos que Jesus fazia de ir para o monte, de ir para o deserto para orar, mas é esse movimento de estar sós. E a psicologia diz que a gente precisa desse. O Dr. Augusto Cury, que é uma das maiores autoridades do Brasil na psicanálise, ele disse que o ser humano precisa passar 1 hora por dia com ele mesmo, sozinho. Para quê? Contemplação. E Jesus usava também uma outra regra, uma outra base na psicologia, que é o pausa, foco e intenção. Pausa, foco e intenção. Os fariseus estão tentando apedrejar uma mulher e Jesus não chega apartando ninguém. Ele para, pausa. Ele está escrevendo na areia, foco, com a intenção de salvar aquela mulher. E essa atitude de Jesus faz com que quem estava agitado parasse e voltando a atenção para ele que está parado. Ou seja, a atitude de Jesus parar fez com que os agitados parassem. E tem muita gente tentando resolver agitações agitando, quando na verdade as agitações são resolvidas através de alguém que para. É mais ou menos assim, tem muita gente tentando apagar a fogueira com gasolina, quando na Verdade. verdade o que a gente precisa fazer É aquietar a é alma. aquietar. A introspecção, aquela ordem que o salmista dava, alma minha, aquieta-te. Pastora, que bênção. Amém. Obrigado. Eu sei que a senhora está cansada, a gente tinha assunto aqui para ficar aqui, ó, muitas horas, mas eu vou ter misericórdia da senhora. Vou liberar a Amém. senhora para ir para casa. A Amém. senhora, Deus te usou tanto essa noite aqui, obrigado. Que Amém. culto, que palavra, que mensagem. Seja Deus glorificado pela sua vida. Amém. Que o Senhor siga te fortalecendo, te dando graça, e que o Senhor siga cumprindo todas as promessas na sua vida, aquelas que ele já reverberou e aquelas que ainda estão no coração dele, que ele está Amém. transferindo para o seu coração, porque eu sempre digo que a vontade boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, e Deus ele vai operar em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então primeiro ele precisa fazer com que a gente deseje, que a gente queira, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que ele quer que nós queiramos, porque é isso que ele vai cumprir, que ele faça na sua vida. Como é que as pessoas fazem, pastora, para contactar a senhora, as igrejas que acompanham a gente, os irmãos que estiverem assistindo? Como é que faz para acompanhar a senhora nas redes sociais? Olha, minha rede social no Instagram é pra.raquelprado. Você vai ver lá, Raquel Prado, você logo vai me achar. E para contactar as igrejas, convites, 55 Brasil, né? DDD 21, o número é 998780244. Me chama no Zap e, havendo um propósito, vai ser um prazer atender a cada um de vocês. Pastor, eu quero agradecer por essa oportunidade e, como eu disse, a The Life foi resposta, né, de uma promessa. E Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então eu quero louvar a Deus pela sensibilidade do seu coração, da pastora Tati, em ouvir o direcionamento do Espírito de Deus. E que Deus continue abençoando, Obrigado. prosperando, dando ao Senhor força, vigor, para continuar executando aí o chamado, vivenciando, abençoando vidas e famílias e desbravando a terra, porque fiel é o que prometeu. Amém, pastora. Muito obrigado. Diretor, coloca para a gente aí, por favor, as informações da pastora. Muito obrigado. Deus abençoe a nossa audiência, Deus abençoe todos vocês, toda a nossa equipe. Você deixa aí o seu comentário, compartilha, envia para alguém e seja um canal também de Deus para abençoar outras vidas como essa serva de Deus aqui. Deus Amém. abençoe. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do nosso Pod Life, o seu podcast semanal favorito. Deus abençoe.